Bom. Nenhuma dúvida? Não? Tá. Então, vamos lá. Só para lembrar, né, a gente está vendo alguns conceitos, eu passo as ideias, mas depois vocês, sugiro que vocês vão um pouco mais a fundo. Né? As ideias que eu passo que é para poder a gente ter um norteamento para onde a gente vai. Né? Então, o que a gente já viu? A ideia de algoritmo, que é uma solução computacional com base em dados avaliados, né? E eu preciso ter uma resposta, né, desejada. Sem isso a gente não tem um algoritmo, certo? Tá? Então, quando a gente está falando de solução computacional, a gente está falando de como é que o computador vai resolver aquele problema, né? Então, o computador só resolve o problema se a gente mandar ele resolver. Tá? A gente viu lá que também a gente tem arquitetura, né? Von Neumann, que diz que o computador tem uma memória, né? E aí eu tenho dispositivos de entrada e saída, e eu tenho aqui a minha CPU, que ela vai trabalhar tanto na parte lógica aritmética, tá? Quanto na parte de controle. Né? Para isso ela usa para isso ela vai usar registradores, certo? Ok? A gente já viu que não temos periféricos, mas dispositivos de entrada e saída. Até aí, tudo bem? Tá? Então, tanto os dados avaliados quanto as respostas desejadas, ela tem que passar por esse computador aqui. Não tem outro jeito de a gente achar uma solução baseada em computador se dados e respostas não passarem por aqui. Concordam? Sim ou não? Sim. Então, como é que a gente faz para esse carinha funcionar? Como é que eu sei que é um dispositivo, que é um teclado, que é um mouse, que é um touchpad, um touchscreen? Como é que eu vou saber cada uma dessas coisas? Como é que eu descubro essas coisas? Levantou o braço e pode falar. Vejo que só tentou assim. É claro. Se mexeu, eu já estou chamando.
Mas já pensou? Olha aí. Como é que a gente descobre que esses caras que estão mexendo aqui é aquele cara lá, né? É um teclado, é um mouse, é um touchpad, é um toque na tecla, na tela. Como é que o computador descobre isso? Como é que o computador descobre isso? Que mistério é esse? Oi? Que dados? Não, olha só, eu tenho um computador lá que não tem nada acontecendo com ele. Liguei, aí só apertar o teclado, ele vai dizer, opa, está vindo coisa do teclado. Se você mexer o mouse, ele vai lá mexer o ponteirinho do mouse. Né? Como é que ele descobre isso? Que dados são esses? Como é que ele descobre isso? Como é que vocês descobrem que estão indo para casa? Que entraram na casa certa? Imagina que vocês não tivessem mais condições de enxergar. Como é que você descobre? Você está na disciplina certa. Por que vocês estão com medo? Já descobri que vocês estão com medo. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Quanto mais vocês errarem, mais vocês vão aprender. Quanto mais medo vocês tiverem, menos vocês vão aprender. Só porque está gravando a aula, você está gravando a minha cara. Já olharam lá as gravações? É mais a minha cara. Olhem, curtam, ativem o sininho, se inscrevam no canal, né? Comentem. Isso. Como é que você saberia? Intuição? Ó, tá vendo? Este ano eu descobri que o nome dela é Márcia. Dominique é ela. Isso. Né? Pelo que mais? Tem uma identificação. Né? Então, tudo no computador tem uma identificação. Nada está ali, nenhum componente está ali fora do lugar, aleatoriamente. Ok? Entenderam? Então, tudo tem uma identificação. Tudo tem um mapeamento. Não é isso aqui, ó, que vocês estão vendo. Não é simplesmente um circuito elétrico. É um circuito elétrico ou eletrônico colocado na posição certa para fazer determinada coisa. E naquele lugar que ele está, ele tem uma responsabilidade, ele tem uma função de existir. Entenderam? Então, tudo, absolutamente tudo, né, está colocado lá no lugar. Tem um nome, tem uma identificação. Né? Não interessa se tem 3 portas USB. Cada porta USB é diferente uma da outra. Entenderam? Então, se eu tenho tudo no lugarzinho certo, basta eu dizer, olha, vai naquele lugar
né? E faz tal coisa. E ele vai lá e vai fazer. Eu tenho que dizer, eu, programador, tenho que dizer para esse carinha aqui que ele tem que ir em tal lugar fazer tal coisa. E que se alguma coisa aconteceu naquela porta lá, né, para quem é fofoqueiro, fica lá assim, ouvindo, né? Então tem os fofoqueiros de plantão aqui, que também ficam ouvindo as coisas em determinado endereço, né? Vou chamar isso de endereço. Então, esses caras que ficam ouvindo no endereço, tá? Eles estão aguardando algum evento acontecer. Ok? Tudo bem até aí? Tá? Por que eu estou reforçando que vocês entendam essas coisas? Porque é a partir de agora que a gente vai entender para que serve um algoritmo. Como é que vai funcionar o algoritmo? Não é como é que a gente faz o algoritmo. Não adianta a gente fazer alguma coisa se a gente não sabe para que ele funciona. Se a gente não sabe como é que ele vai tratar dentro do computador, não fica uma abstração muito grande. Não, ele vai lá e faz. Como é que ele vai fazer? Então, ele tem que saber o que ele vai fazer, aonde ele vai fazer, né? Se ele vai ficar, qual o evento que vai acontecer, se ele vai ficar escutando, esperando, ou se ele vai ter que tomar alguma ação, né? Então, tudo isso vai acontecer. Então, o que é um evento? Um evento é uma ação que acontece. Se é uma ação, significa que é uma ordem, ou seja, um comando. Então, toda vez que eu mandar executar um comando, eu tenho que dizer aonde, o que eu quero com isso. Entenderam? Todas as vezes. Se eu quero que o cara pisque, então você vai piscar 3 vezes seguidas nos próximos 3 segundos. Tem que estar muito bem detalhado para dizer. Porque não existe intuição no computador. Não existe. E ele esquece as coisas muito fácil. Diferente de vocês. Assim eu espero. Tá? Que nos próximos 30 anos, vocês não esqueçam de nada do que eu estou dizendo. Depois de 30 anos, já ganharam bastante dinheiro. Tudo bem até aí? Alguém está surpreso que o computador não pensa, que o computador não tem emoções, ele não tem intuições, tá? Então, ele não tem nada, a não ser o mapa e a identificação, o endereço do que ele conhece, essas portas. É tudo o que ele sabe. Que eu tenho uma portinha lá, lógica, né? Está ligado num circuito que tem um nomezinho lá. Ponto. Só isso. A partir daqui a gente programa. Certo? A partir de agora é conosco. Tudo bem? Vamos lá. Então, o que a gente tem que fazer? Né? O professor aqui tem aula de disco. Quantas rotações por minuto? O disco vai executar.
mano. Se prepare. Quero dizer nada não. Então, vou partir da seguinte ideia. Memória. Quem é essa memória? O que ela faz? Memória, ela é só o que tem na memória? Mapeamento de memória é isso aí. Tem um endereço aqui fictício, tá? Que eu vou colocar A, B, C, D, E, A, B, C, D, E, F. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voltou. Certo? Só isso. É uma identificação, ou seja, alguém já jogou batalha naval aqui? Quem nunca jogou batalha naval? Não. Que vergonha de vocês, né? Só quero ficar brincando de Candy Crush. Que nada, né? Crush. Só os crush, professor, só o crush. Quem de nada. Então, o que acontece? Neste endereço aqui, ó, C1, vai ter o quê? Ou vai ter um 0, ou vai ter um 1. Só isso. E no endereço C2, também vai ter ou um 0, ou vai ter um 1. E no endereço E9, E8, também só vai ter um 0, ou vai ter um 1. Em todos os lugares, o que vai ter? Ou 0 ou 1. Entenderam? Só que em vez de ter um 0 ou 1, vai ter um conjunto de 8 ou 16 ou 32. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Certo? Então, ao invés de ter ou um 0 ou 1, vai ter um conjunto de 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1. Pronto. Só isso. Então, neste endereço de memória, vai ter um bit. Opa, melhor, um byte. Tá? Byte, vocês conhecem, né? Não? Byte. Bit. Certo? Então, um conjunto de 8 bits é um byte. Então, quando o seu computador tem 300 terabytes
tem lá 300 milhões, trilhões de bytes. Acabou. Então, a tua memória, ela vai ter o quê? Bytes. Quantos? Depende dos pentes de memória. Isso não me interessa agora. Interessa que aqui dentro vai ter qualquer outra coisa que não seja 0 e 1? Não, só vai ter zeros e uns. Só vai ter 0 e 1. Então, se só vai ter 0 e 1, não tem esse negócio de não ter nada na memória. Se tiver só 0, tem zeros, tem bytes. 0 é 0. Não é vazio. Então, não existe, vou limpar a memória. Não existe isso. Tá? Eu posso dizer que eu vou bloquear este espaço de memória para que ninguém mais escreva a não ser eu. Só eu posso usar esse espaço de memória. Só eu quem? Eu, meu algoritmo, eu, a minha função. Só eu, ninguém mais pode usar. Nenhuma outra função pode usar. Nenhum sistema operacional vai mexer ali. Só eu. Isso chama-se alocação. Eu estou dizendo, temporariamente eu estou locando esse espaço para dizer, é meu. Eu quem? Que estou alugando? Eu processo. Processo é um programa em execução. Processo é um programa, ou parte dele, em execução. Aonde que ele está executando? Na CPU. Certo? Então, em algum momento, lembra? Em algum momento, essas coisas aqui estão conversando. Então, se eu falar processo, programa, função, em execução, é um processo. Significa que, se ele está em execução, ele está acessando a memória. Ele está precisando usar a memória. Ok? E aí eu vou dizer, olha, esse pedacinho aí, guarda para mim. Pronto, aloquei a memória. Se eu não quiser mais usar, o que eu tenho que fazer? Não usa, desaloca, libera, certo? Então, o contrário disso é começar logo pelo mais difícil. A gente faz o mais difícil, depois o mais fácil, fica tranquilo. Então, ou posso liberar a memória, certo? Quem é que pode fazer isso? Não só quando você manda, como o sistema operacional, como o SGBD, todo mundo pode alocar espaço na memória, certo? Então vocês sabem que se vocês olharem lá o computador de vocês funcionando, vocês vão ver vários programas em execução simultaneamente. Cara, como é que cabe tudo aquilo? Cada um aloca um pedacinho? Não. Eles concorrem para esse espaço em disco. Desculpa, em memória. Concorrem. Certo? São concorrentes. Significa que um pode ler, o outro pode escrever em qualquer parte.
Se eu estou seguro de que nada vai acontecer, eu não preciso alocar, né? Eu simplesmente vou usando, né? E aí vai chegar o guarda escolar, vai varrendo, tá? Então, não se apaga a memória, se sobrescreve. Não se limpa a memória. Se sobrescreve valores em bits. Quais valores? 0 e 1. Certo? Então, uma coisa que vocês têm que entender é o código ESP. Isso eu não vou falar não, tá? Então, se eu olho para um byte, deixa eu ver onde está marcando, está gravando, está bonitinho hoje, certo? Se eu olho para um byte, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ele vai estar escrito A, B, C no byte. São bytes. O que está lá dentro? Zero, um, zero, zero, um. Certo? Então, se eu quiser transformar isso em valor decimal, tá? O que eu vou olhar? 2 elevado a 0 mais 2 elevado a 2 mais 2 elevado a 3 mais 2 elevado a 4 mais 2 elevado a 6. Certo? Então é 1 mais 4 mais 8 mais 16 mais 32 mais 64. Então, se eu quiser transformar isso, esse monte de 0 e 1 em um número inteiro, vai dar 64 mais 16, certo? 2, 3, 4. 2, 3, 4. 5, 6. Então vai dar 64 mais 16 mais 13. Vai dar quanto? 93. 93. Então, isso aqui equivale em 93 na base 10. Certo? Se eu quiser olhar isto, isso, isso é um olho, tá? Um olhar de inteiro. Então, se eu olhar, olha, isso aqui eu quero que seja um número inteiro, de 8 bits, um short int, vai dar 93. Certo?
Se eu quiser olhar do ponto de vista botar olhos verdes para ficar bonito. Se eu quiser olhar do ponto de vista de caractere, é o mesmo bit, é o mesmo byte, é exatamente o mesmo, no mesmo endereço, certo? Este carinha aqui é só uma representação deste cara aqui. Pronto. Tá? Então, se eu quiser olhar com olhar de chá, eu vou lá no código ESC e vou olhar o que quer dizer o 93. Deve ser lá a letra J, sei lá. Não sei. Tá? Estou só chutando. O mesmo endereço de memória olhado de forma diferente. Porque a memória só vai ter 0 e 1. Tudo bem até aí? E se eu quiser olhar como qual o endereço de memória, é o D10. Tudo bem? Oi. Isso aqui é o E comercial. Tá? Aí você faz 1, 2 e corta mais rápido. Tá? Que vai indicar que é o endereço de memória. Tudo bom? Então, quando eu olhar para esse endereço de memória, ele vai dizer, olha, está no D10. Se eu olhar para o D10 sobre a ótica de inteiro, ele vai me devolver 93. Em decimal. Se eu olhar como bit, como byte, né, ele vai me devolver isso aqui. 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0. Se eu olhar como caractere, ele vai me devolver, sei lá, a letra J. Endereço de memória é esse aqui. Tá? A partir de agora, é isso. Endereço de memória não se limpa, não se apaga, só se sobrescreve. Ou seja, eu só consigo colocar outra coisa ali. Ou eu consigo ignorar, mas eu não consigo apagar a memória. Só se eu quebrar a memória, desfazê-la. Aí ela deixa de ser memória e vai virar lixo. Mas eu não consigo apagar a memória. Isso vale tanto para disco quanto para a memória principal. Para qualquer um, eu apago. Quando o senhor coloca outra coisa em cima dela, o que acontece com a anterior? Quando você pega a tua camisa branquinha e tu joga tinta nela, o que acontece com ela? Vermelha. Oi? É exatamente isso. A camisa continuou lá, mas agora ela é vermelha. Entendeu? Mas teria como fazer ela de alguma forma voltar a ser branca? Tem, joga branca. Joga tinta branca. Mas a branca original O que é original? Não existe, vou dizer de novo, não existe memória vazia. Quando você coloca lá o teu pente de memória, já tem alguma coisa.
que é essa alguma coisa? Oi? Não sabe. É alguma coisa que eu não sei o que é. Não existe. Se fosse zero, ia estar com tudo zero. Mas você garante que está com tudo zero? Não. Se eu pego e dizer assim, ó, aqui dentro tem uma camisa. Qual é a cor da camisa que tem ali dentro? Não sei. Só sei que tem uma camisa. Mas eu não sei qual é a cor. É a mesma coisa. Só sei que eu coloquei um pente de memória. O que tem lá dentro? Não sei. Mas assim eu fico muito, professor. Eu vou ficar muito inseguro de saber de trabalhar. É exatamente isso. A gente fica inseguro de saber o que tem em memória. Por isso que nós inicializamos variáveis. Inicializamos memória. A gente coloca lá o valor que a gente quer. Mas não quer dizer que não tinha nada antes. Tem. Se você mandar imprimir com um olhar de caractere este cara aqui, ele vai imprimir um caractere lá qualquer. Foi você que colocou? Não. Quem foi que colocou? Não sei. Mas está lá. Porque não existe memória vazia. Só pode ter 0 ou 1. Só pode ter um monte de 0 ou 1. Não pode ter um 2, um 4, um branco. Não pode ter nada disso. Só pode ter 0 ou 1. Não pode ter um J. Não tem J aqui. Tem zeros e uns. J é só uma visão que a gente tem. Ou seja, uma interpretação desse monte de 0 e 1. O que é isso aqui? Parede é a interpretação que vocês estão tendo disso aqui. Pode ser um monte de tijolo. Entenderam? Só tem um monte de tijolo aqui com uma forma de eles estarem unidos. Seja por cimento, por cola, não interessa. Para vocês, essa é a visão que vocês têm de uma parede. Mas não é uma parede. É um conjunto de tijolos agrupados, né, de uma forma que eles não devem cair. Pronto. Isso é uma parede. Mas pode olhar ali como sendo um tijolo. Né? O cara vai dizer, o engenheiro lá vai dizer, o engenheiro lá vai dizer, não, é uma parede de tijolo. Se é uma parede de tijolo, é diferente de uma parede de madeira. Oi. Se é uma parede de tijolo, é diferente de uma parede de madeira. É diferente de uma parede de ferro. Entenderam? É diferente de uma parede de pau-pico. Então faz diferença. Fala. Por exemplo, o 1 e o 0 são comunicados desligados, que é quando passa por energia elétrica. Mas é possível eu desenergizar tudo? Tipo, o que aconteceria se eu desenergizasse a minha memória? Ela não poderia mais guardar nada? Ou ela perderia tudo, todos os dados? O que aconteceria? Depende do que tu está tentando fazer. Desenergizar significa que você vai tirar o teu pente de memória do teu computador. Ele vai continuar existindo. Vai ter uma informação lá. Qual a informação que tem lá? Você não sabe. Você só vai saber se você energizar de novo. Pode ser que seja um monte de 1. Pode ser que seja um monte de 0. Tá? Agora você pode pegar e criar um curto lá. Você criou um curto circuito, o que deu? Estourou a tua memória. O que tem lá? Lixo.
Não tem mais nada lá dentro. Você desenergizou, realmente. Né? Deu curto, virou carvão. Pronto, não tem mais nada. Mas também está inutilizável. Mas para que isso? A gente não precisa fazer isso. Né? A gente pode programar. Ok? O que eu estou dizendo para vocês? Se vocês querem ter segurança, do que tem na memória, então coloquem vocês lá. Coloquem vocês os valores que vocês queiram que estejam lá. Se vocês não colocarem, ou seja, se vocês no programa de vocês não mandarem colocar, você vai ter insegurança, porque alguma coisa tem lá. Agora o que tem lá você não sabe. Você só sabe se mandar colocar. Entenderam? Este é o primeiro princípio de você começar bem o seu programa. Saber o que você vai colocar lá. Como seria interpretado tipo float, byte? Oi? Como seria interpretado tipo float, byte? Vai pesquisar. O tipo float é um monte de bits. É um monte de bits. Tá? Tudo é um monte de bits. Tudo é um monte de bytes. Tudo. Tá? Tudo. Ok? Só que em vez de a gente falar, olha aquele monte de tijolo, a gente vai dizer, olha aquela parede, olha aquela porta, olha aquela vidraça. Entenderam? Isso aqui pode ser uma parede de vidro. Não, isso aqui não é uma parede de vidro, é uma vidraça. A gente só vai chamar de nomes distintos: float, int, char, point, bit. Tá bom? Ok? Combinados? Tá? Então a gente não vai só falar aquela parede, a gente vai dizer, então a gente não vai dizer aquele endereço de memória, vai dizer aquele endereço de memória olhado sob a ótica de um caractere, um char, um inteiro, um float. Beleza? Tudo bem? A isso a gente atribui. Então, o que vai estar aqui nesse endereço de memória? Não só os dados, como o próprio programa. Por isso eu fiz questão de falar da arquitetura de von Neumann. Certo? Nós vamos concorrer com esses dados, com essa memória. Mas basicamente, o que a gente vai fazer é pensar que eu vou usar a memória para guardar valores. Tá? Então, vamos restringir a nossa ideia temporariamente para dizer que a memória serve para guardar temporariamente valores numéricos, valores caracteres, valores, como qualquer coisa, é um monte de bits, um monte de bytes, ou de bits zeros e uns. Então, para a gente, a memória foi tá? Vocês estão percebendo que eu vou falando as coisas e eu não volto lá naquele assunto, tá? Então, no momento que vocês perguntam, eu vou respondendo. No momento que vocês param de perguntar,
eu paro de voltar lá e vou continuando. Eu assumo que tudo isso que eu já falei, ou vocês já sabem, ou vão correr atrás para saber. Veja, eu não estou partindo do princípio que vocês sabem o que é uma variável. Mas agora, a partir deste momento, vocês vão saber o que é uma variável. Vocês vão saber o que é um tipo. E vocês vão saber que esta variável está se referenciando a um endereço de memória. Não sou aquele tiozinho lá do grupo Sucesso, sei lá como é que é o nome do grupo, tá? Que vai dizer, para que serve esse? O que é isso aqui? Isso aqui é uma variável que a gente precisa declarar. Não, estou partindo ao contrário. Não é? A variável, não é que a gente precisa declarar uma variável. A gente precisa dar nome para o acesso a uma... Oi. A gente precisa acessar um endereço de memória, de forma que a gente saiba o que tem ali dentro. Eu preciso conhecer o que tem dentro de um endereço de memória. Certo? Para isso, eu vou usar as variáveis. Olha que bonito, né? Então, quando eu estou falando de endereçamento de memória, eu estou dizendo, existe alguma coisa lá que eu coloquei ou que alguém colocou e eu gostaria de saber o que é. Como é que eu olho ali dentro da memória? Eu uso os espiões, os endereços de memória através das variáveis. Então, a variável, certo? Acho que aí vai ficar show. Então a variável é o instrumento usado para acessar e modificar um determinado endereço de memória. Ela não guarda valores. Quem guarda valor é a memória. É na memória que eu guardo valor. A variável eu uso para acessar um endereço de memória. Beleza? Nunca falaram isso para mim, professor, na verdade? Também nunca falei para vocês nunca falaram comigo. Tá? Então, se eu quero acessar um endereço de memória, eu vou usar uma variável para isso. Não existe outro instrumento que não seja variável. Tá? Então, vou dizer, opa, tem uma variável aqui, beleza. Agora eu posso chegar lá, como se fosse uma broca, cutucar aqui dentro da parede e saber, opa, é tijolo mesmo. Eu posso cutucar aqui e dizer assim, não, isso não é um tijolo, isso é um drywall. Não é? Mas até então, se eu estou só olhando de longe, é uma parede. Se eu cutucar lá dentro, eu digo, isso é um drywall.
Ah, isso é uma parede de alvenaria. Ah, isso é uma parede de compensado. Entenderam? Para que, como é que eu uso isso? Uma variável. O que tem lá dentro? Ah, o que tem lá dentro depende de como eu declaro essa variável. Então, o primeiro instrumento que vocês precisam saber como usar é a variável, antes de qualquer algoritmo. Beleza? Então, para um excelente resultado, primeiro passo é reconhecer quais variáveis serão necessárias. Certo? Lembrando que para minha solução computacional eu preciso avaliar os dados de entrada. Estão entendendo como é que vocês vão construir algoritmos? Eu não tenho que construir a partir somente do que eu estou pensando que como é aquele procedimento, mas saber como é que eu vou manipular a minha memória. A minha não, do computador. Certo? Então, eu preciso manipular memórias. Para manipular memórias, eu preciso ter variáveis. E essas variáveis vão olhar para um monte de bytes. Só que eu posso declarar elas com olhares distintos. O byte continua o mesmo. O endereço continua o mesmo, a não ser que eu mude, certo? A não ser que eu mude. Beleza? Dúvidas? Esse professor é doido, né? Nunca tinha pensado desse jeito, não é verdade? Pessoal lá do fundão. Quando fala pessoal do fundão, pessoal, todo mundo lá do fundão ficou assim. Certo? Dúvidas até aqui? Não? Beleza, então. Então, e agora, professor? Como é que eu faço para... que horas são? 11 horas. Professor, como é que eu faço agora para... Eu já sei que eu tenho um instrumento de acesso, né? E eu posso mudar o que eu quiser lá da memória. A variável não guarda valor, ela só tem acesso à memória. Quem guarda valor é a memória. Tá? Memória serve para guardar temporariamente valores. Por que temporariamente? Porque eu posso mudar a hora que eu quiser. A hora que eu quiser eu posso mudar o valor da memória. Por onde? Pela variável. Digo lá, variável, vai lá e troca o valor que estava lá e troca por outro. Ela vai lá e troca. Só tenho que saber mandar. Certo? Se eu sei mandar direitinho, ela vai lá e faz. Ela nem se incomoda para saber o que tem lá. Ela simplesmente vai lá e troca. Ah, tem A, troca por B. Ela vai lá e troca B. Ponto.
Ela não quer nem saber o que tem lá dentro. Coloca C, ela vai lá e coloca C. Ah, volta para o valor original. Original não existe. Porque eu não sei o que tem na memória antes. Eu sei, tem o valor inicial, valor original não. Ou seja, o que é o valor inicial? É o valor que a gente inicializa a variável. É o valor que a gente vai lá e manda colocar. Este é o valor inicial, a partir daqui eu reconheço tudo. Ok? Olha que eu vou passando conceitos aí para vocês. E não é pouco não. Tá?